Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos na nossa 12ª aula, aula 12, do dia 30/11. A última aula antes de realizar a AV3. Então, estarei enviando o link da aula mais o PDF da aula para os senhores revisar. E amanhã será a nossa avaliação. Dito isso, os tópicos para finalizar os conteúdos para a V3 são esses hoje, né? Momento angular, momento de inércia de um ponto material, conservação de momento angular e referencial inicial. Então são esses 4 pontos que eu vou, juntamente com a aula 10, aula 11, eu vou abordar, será cobrado na avaliação 3. Mas antes disso, ficou faltando esse exercício 5. Na verdade, teve um problema matemático, né? Que eu, na hora de subtrair, acabei me equivocando. Então, vou refazer esse exercício, vou retificar. E, além disso, tem uma questão de velocidade relativa que eu comi mosca na última aula. Então, vamos refazê-lo. O seguinte exercício de colisão. Vamos lá. Senhores, vamos lá. Eu tenho aqui a esfera A, eu vou chamar aqui a esfera A, e temos a esfera B. Essa esfera A, ela tem uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. E a esfera B, ela tem uma massa de 1 kg e tem uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Aí eles se colidem. Na medida que os dois se colidem, é uma colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. Então, onde o coeficiente de restituição é 0,6. Aí depois, tanto a esfera A quanto a esfera B, elas têm outro caminho após a colisão. E a pergunta e a questão é o seguinte: o que a questão pede? A velocidade tanto de A quanto de B, a velocidade final. Então vamos lá. Antes de iniciar o exercício, eu vou pegar os dados e colocar aqui ao lado. Vamos lá. O que nós temos de informação nesse exercício? Os dados. A massa de A, da esfera A, é 2 kg. A massa da esfera B é 1 kg. Muito bem. A velocidade inicial de A é 12 metros por segundo. E a velocidade de B, vou colocar aqui, essa velocidade de B é de 10 metros por segundo. Observe, o meu referencial é que tudo que está para a direita, da esquerda para a direita, é positivo. Logo, o que está ao inverso é negativo. Muito bem. Então, eu tenho a esfera A e a esfera B. E elas vão se colidir. Aí, conforme nós vimos, é uma colisão com coeficiente de restituição igual a 0,6. Ok? Então, eles vão ter o quê? Após a colisão, caminhos diferentes, direções diferentes. Então, vou manter também, após a colisão, que tudo que está para a direita é positivo. Então, vamos lá. Como toda colisão, como eu posso dizer, a quantidade de momento ela se conserva, então a quantidade de momento inicial, vamos analisar. Quantidade de movimento inicial, vou chamar 1, antes e depois. Qual é a quantidade de movimento inicial? Tem a massa de A, velocidade de A, ó, tá para a direita, menos a massa de B e a velocidade de B. Por que está negativo? Porque ele vem o que? Da direita para a esquerda, no sentido negativo. Então vamos fazer aqui. Qual é a massa de A? 2. Velocidade de A é quanto? 10. E a massa de B é 1. E a velocidade de B é quanto? 10 metros por segundo. Opa, aqui é 12. A velocidade de A é 12.
12 metros por segundo, e a velocidade de B é o quê? 10 metros por segundo. Portanto, a quantidade de movimento inicial vai ser o quê? 24 menos 10, que vai dar igual a 14 quilograma metros por segundo. Muito bem. Então, essa é a quantidade de movimento inicial. Ok? Show de bola. Aí, como a conservação de movimento ela se mantém, eu vou calcular a quantidade de movimento final. Então, vamos lá. Massa de B, ó, eu vou ter, depois do choque, vou ter a massa de B, velocidade de B', ok? E menos a velocidade de A, ok? Menos a velocidade de A. Massa menos a massa de A vezes a velocidade de A. Negativo, porque está no sentido inverso da minha direção. Então vamos lá. Quanto que é a massa de B? A massa de B, quanto que é? É 1. Qual é a velocidade de B? Ele quer saber essa nova velocidade. A massa de A, quanto que é? 2. Ele quer saber também essa nova velocidade. Portanto, a quantidade de movimento final vai ser VB menos 2VA. Show de bola. Muito bem. Agora, nós vamos igualar essas duas quantidades de movimento. Inicial é igual a quantidade de movimento que final. A quantidade de movimento inicial é 14. 2 vezes 12, 24. E aqui, 10. Vai dar 14. Aí, aqui eu tenho esses valores que vocês estão vendo. E eu tenho a primeira equação. Então, posso dizer que a velocidade final de B é 14 mais 2 vezes a velocidade de A. Muito bem. Show de bola. Agora, eu tenho uma equação. Preciso encontrar outra equação. Nós temos essa relação, que é o coeficiente, vou botar de vermelho, é o coeficiente aqui, ó, de restrição, que nada mais é do que a velocidade relativa depois de afastamento, depois do choque, dividido pela velocidade relativa de aproximação antes do choque. Muito bem. Então, como que acontece? Vou até botar aqui, ó, velocidade relativa após o choque. E aqui é antes do choque. Então vai ficar como? Aqui vai ficar 0,6. Aí observa, aqui que é a situação. Ó, a velocidade depois do choque, que é VB, ela está no sentido positivo? Está no sentido positivo. Então fica VB'. Aí menos. Só que VA está no sentido que? Negativo. Então fica menos. Aí vou abrir o parêntese aqui, ó, menos VA'. Ok? Aí vai dar positivo. Vou até fazer bem legal aqui, ó. Aí vai dar positivo. E antes vai ser o quê? VA, que está no sentido positivo. Aí menos. Só que VB está no sentido o quê? Negativo. Pronto. Aí vai ficar como? Vai ficar 0,6 VB' mais VA' dividido VA mais VB. Observa, essa situação dessa questão, o que tem que se tomar cuidado é o sentido. Observe, antes, VA está no sentido positivo, por isso que é positivo. Menos, como é velocidade relativa, é um menos outro. Menos VB, só que VB está no sentido que negativo, então fica menos com menos, mais. Assim como depois do choque. VB é a velocidade relativa após o choque.
A velocidade de afastamento após o choque, ó. VB menos, só que o VA está onde? No sentido oposto, então vai ficar a soma. Então aqui, ó, vou anotar velocidade relativa após o choque. Isso aqui de afastamento. E aqui a de aproximação. Tudo é velocidade relativa, de afastamento e de aproximação. Muito bem, então vamos ter a seguinte situação. Eu vou isolar VB' mais VA', 0,6 VA mais VB. Show de bola. Então o que acontece? Vou levar essa equação para cá. Ó, quanto que é o VA? A velocidade inicial é quanto? 12. E a de B é quanto? 10. Então, temos, trazer para cá essa equação, temos que VB' mais VA' vai dar quanto? 0,6 vezes 22. Que vai dar igual a 13,2. 13,2. Muito bem. Tenho duas equações. Eu tenho essa equação e eu tenho essa outra equação. Tem essa equação 1 e essa equação o quê? 2. Duas equações, duas variáveis, eu tenho um sistema de primeiro grau. Como eu já tenho essa variável, que é a velocidade B', que é a final, eu vou substituir aqui, ó. Então vai ficar o quê? Vai ficar 14 mais 2 vezes VA' mais VA'. Então vamos lá, vai ficar o quê? 13,2. Então vai ficar 3 VA', 13,2 menos 14. Então vai ficar, subtraindo, vai ser 14 menos 13,2, vai dar menos 0,8, não é isso? Menos 0,8. Então VA' vai ser o quê? Menos 0,8. 0,8 dividido por 3 vai dar o quê? Menos 0,26 metros por segundo. Ok. Vamos aqui, já que eu tenho esse valor, eu vou pegar esse valor da velocidade final, vou colocá-lo aqui, ó. Vou colocá-lo aqui. Então, nesse caso, ficaria como? 14 mais 2 vezes 0,26. Então, vamos lá. Vai ficar como? 14 menos 2 vezes 0,26, que vai dar 13,48 metros por segundo. Ok, então eu acabei de encontrar as duas velocidades após o choque. Então vamos lá. Vamos lá. O que é importante entender é o sentido. Essa questão é muito complicadinha por causa dos sinais. A quantidade de movimento inicial. Como a velocidade está no sentido positivo, vai ser o quê? A massa vezes a velocidade. Então a massa é quanto? Ó, a massa de A é 2. Massa de A é 2. Massa de A é 2. Velocidade de A é 12. A massa de B é quanto? É 1. E a velocidade de B é 10. Só que está no sentido ao contrário. Ou seja, ele está voltando, está no sentido negativo. Então, por isso que é negativa. 2 vezes 12, 24. Menos 10, 14. Ok? Quantidade de movimento final após o choque. Eu tenho a velocidade B, que está nessa direção. E a velocidade A está onde? No sentido oposto. Está no sentido oposto. Então, eu tenho essa relação. Massa de A é 2 e a massa de B é o quê? É 1. Vou igualar essa quantidade de movimento inicial ao final. Princípio da conservação de movimento. Igualei. Então, eu vou isolar a VB'. Então, eu tenho essa primeira equação. Para eu achar a velocidade, eu tenho que utilizar essa outra informação, que é o coeficiente de restituição, que é 0,6, que é a velocidade relativa. Velocidade relativa
após o choque, que nesse caso é de afastamento, dividido pela velocidade relativa antes do choque, que é o de aproximação. Ó, após o choque, esse cara está indo para cá. E esse cara está indo para cá. Então, VB' menos VA. Por quê? Esse está vindo para cá e esse está voltando. Está voltando para cá. No sentido da direita para a esquerda. Então, é negativo. Então, vai somar. Assim como na situação antes do choque. VA menos VB. Só que VB está no sentido que voltando, no sentido contrário ao sentido positivo. Então, eu tenho essa relação. Velocidade inicial 12, velocidade inicial de A 12, de B é 10, vai dar o que? 22. Peguei essa velocidade de B aqui, ó, coloquei aonde? Aqui, ó, aqui como vocês estão vendo. Então, vai ficar 3VA, 0,8 negativo. Esse valor, coloquei aqui dentro, e eu achei 13,48. Agora observa a situação. Essa questão é tão capciosa que vocês vão analisar a situação. O VB' ele deu positivo. Se ele deu positivo, é sinal que o sinal está ok. Ele está indo realmente para essa direção, está ok. No entanto, a velocidade de A, ela deu o quê? Negativa. Ok? Ela deu negativo. Então, o que acontece? Ela realmente está o quê? Voltando no sentido inverso. Muito bem, questão muito boa, interessantíssima. Eu gostaria que vocês revisassem essa questão, que ela é muito interessante. Dito isso, após nós revisarmos essa questão, muito interessante e complicadinha devido aos sinais, vamos analisar, deixe-me só colocar aqui, ó, o sentido da seta. Vamos analisar outra situação, que é o momento angular de um ponto material. Ok? Então essas são as respostas das velocidades. Essas são as duas respostas. Muito interessante. Show de bola. O que acontece? O que é o momento angular? Vamos lá. O momento angular, deixe-me colocar aqui. Momento angular, ou também conhecido como quantidade de movimento angular, é uma grandeza relacionada ao que? À rotação de corpo. Então, se o corpo ele rotaciona em torno de seu eixo, ele tem o que? O próprio momento angular, ou quantidade de movimento angular. Observa aqui. Daqui a pouco vamos ver esse fenômeno. Show de bola. Como é que eu represento isso graficamente e utilizando a ferramenta matemática? Então, eu tenho um ponto P, considera um ponto material P, que vocês estão vendo aqui. Ó. Esse ponto material P, ele realiza um movimento circular uniforme em relação à origem. Então, esse ponto P aqui, ele realiza um movimento circular em relação à origem. Então, o que acontece? O que é interessante analisar aqui na situação? Se vocês já estudaram a questão da regra da mão direita, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui um vetor massa vezes velocidade, que na verdade é a quantidade de momento angular, conforme vocês podem ver. E aqui eu tenho o raio, ok? Então, o que nós aprendemos lá em álgebra? Que a tendência desse vetor raio ele alinhar a direção dele em relação a esse momento aqui. Então a tendência é ele rotacionar e deixar esse vetor raio, né, paralelamente ao R. Então o que vai acontecer? Vai gerar uma velocidade angular também e principalmente um momento angular vai ser gerado. Então o que acontece? Se eu fizer aqui o produto vetorial lá da álgebra, deixa-me colocar aqui, ó, produto vetorial. Eu tenho a quantidade de momento angular, m vezes v, show de bola, que é igual a vezes o raio, esse raio aqui que vocês estão vendo, o vetor raio,
é igual. Como é que eu faço o produto vetorial? É o produto do módulo desses vetores, né? Produto dos módulo desses vetores vezes o seno de que eles fazem, o ângulo que eles fazem. Eles fazem um ângulo de 90 graus, então tá aqui. O seno de 90 é 1. Então, o que que acontece? Ó, esse produto vetorial nós chamamos de momento angular, que é o momento angular, ok? Então, é esse próprio vetor que vocês estão vendo aqui, ó. Esse próximo vetor. Então, o que vai ser esse R, eu vou chamar de D. Então, vai ficar massa, módulo da velocidade, D. E como o seno de 1 é 1, então, portanto, a equação do módulo do momento angular é esse produto que vocês estão vendo aqui, da massa, velocidade e a distância. Então, vai gerar esse vetor aqui, esse próprio vetor que vocês estão vendo. Como ele tende a alinhar, esse raio, ele tende a alinhar em direção à quantidade de movimento que vocês estão vendo aqui, com quantidade de momento angular que vocês estão vendo aqui, ele vai gerar esse vetor que vocês estão vendo aqui. Que então eu posso calcular o módulo do momento angular a partir dessa forma, ok? Lembrando, esse momento angular ele está relacionado a quem? A própria rotação desse corpo. Esse corpo ele vai tender o que? A girar. Ele vai estar girando em torno do seu próprio eixo. Então, uma grandeza. Então, o que acontece? Que é importante. Nós sabemos que a velocidade angular que está gerando aqui, ó, ela tem uma relação com essa velocidade linear. Então, eu vou pegar esse valor e substituir aqui, ó. Ó, substituindo, vocês estão vendo, ó, ok? E a distância é r. Eu chego nessa relação que vocês estão vendo aqui, ó. Nessa relação aqui que vocês estão vendo. Ok? Lembrando que o R é igual ao D, tá bom? Só que o D eu utilizei aqui em termos de módulo. Então o que acontece? Ele colocou aqui e eu tenho essa relação. Observa, essa relação aqui é importantíssima. Essa informação que vocês estão vendo é muito importante. Então eu tenho essa relação do momento angular do ponto material. Repetido, o momento angular ele está relacionado à rotação. Então observa que esse corpo ele está girando em torno do seu eixo. É uma propriedade. Essa bailarina está girando em torno do seu eixo. Então é uma propriedade que está relacionada à sua rotação do corpo. Vamos lá. Então eu cheguei nessa relação que vocês estão vendo aqui. O que é interessante observar? Eu mostrei o produto vetorial que vocês estão vendo aqui, como esse raio ele vai alinhar essa força, essa quantidade de momento angular. Então vamos lá. O que é importante analisar aqui? Ó? Eu cheguei nessa equação que vocês estão vendo aqui, ó, do momento angular. Esse produto que vocês viram lá na física, esse produto da massa pelo raio ao quadrado, que vocês estão vendo aqui, nós chamamos de momento de inércia. Momento de inércia. Vou até anotar aqui, ó. Ah, tá escrito aqui, ó. Momento de inércia. Momento de inércia. E eu vou anotar para ficar bem claro aqui, ó. Momento de inércia. Marcos, o que é o momento de inércia? É a resistência que um corpo, vamos colocar, resistência à rotação de determinado corpo. Então, quão resistente, como esse corpo ele se opõe à rotação. Observa, como esse momento de inércia ele está relacionado à massa,
A massa que vocês estão vendo aqui, ó, I é igual a massa vezes a distância, o raio, ao quadrado. Quanto maior a massa, maior vai ser o que? A resistência desse corpo à rotação. Maior vai ser a resistência, o quanto ele vai se opor à rotação. Em termos de unidade, a massa é o que? Quilograma, e o raio é o que? Metro quadrado. Isso é no Sistema Internacional de Medida. Então, o momento angular ele é proporcional ao momento de inércia. Se maior a resistência à rotação, maior será o que? O momento angular para poder esse corpo ele girar. Ok? Maior será o momento angular. Show de bola. E esse momento de inércia, que é a resistência à rotação, ele é diretamente relacionado com a forma geométrica de determinado material. Então observa que esse material ele tem uma forma geométrica. Esse outro material ele tem uma forma geométrica, assim como essa esfera aqui, ó, esse corpo, assim como essa barra tem uma determinada forma. Então é diretamente relacionado com a forma geométrica de determinado material. Show de bola. Então está totalmente relacionado à forma geométrica. Quanto maior a massa, maior é a resistência à rotação. Resistência à rotação. Muito bem. Show de bola. E daí eu vou colocar essa informação também. Depende da forma geométrica. Outra informação importantíssima. Agora nós iremos abordar a respeito da conservação do momento angular. Vamos ler o enunciado. Olha o que ele fala. Se o momento ou torque das forças que atuam num corpo em rotação é nulo, então o momento angular permanece o quê? Constante. O que ele está me dizendo aqui? Ó? O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo aqui, eu vou até desenhar para os senhores a seguinte situação. Eu tenho um corpo que ele está em um determinado plano, que vocês estão vendo aqui. Vamos supor que aqui seja a origem e ele fala, se o momento, ou os torques, aqui vamos chamar de D, a distância, dos torques que atuam nesse corpo em rotação é nulo, ou seja, esse corpo aqui ele está girando, ó, ele está girando, se esse corpo está girando, então, o que ele está dizendo? Se o torque for igual a zero, ou seja, se tem um binário aqui, aplica um binário, uma força, e aqui eu aplico outra força. Então a soma dos momentos aqui vai ser igual a zero, né? Porque um vai estar no sentido positivo e o outro vai estar no sentido o quê? Positivo. Essa soma vai dar o quê? Negativo. Um está no sentido positivo, na rotação positiva, e a outra na rotação negativa. Vai dar zero. Então esse binário se cancela. Então, quando os momentos que são aplicados em relação ao corpo em rotação, observa que essa barra aqui, ela está em rotação. Essa barra que vocês estão vendo, ela está em rotação em torno do seu eixo. Então, se esse momento for igual a zero, então, o que ele está dizendo? Esse momento angular que permanece nesse corpo é constante. Marcos, mas se tiver uma força atuando aqui, que aplique um momento, um torque, vai se conservar? Não vai se conservar. Não se conserva o momento angular, ok? Não tem que agir nenhuma força. Então, com isso, ele se conserva. Por exemplo, aqui, olha o que acontece. Esse corpo, ele está numa cadeira giratória. Então, observa que aqui nesse corpo, ele está girando por conta própria. Não tem nenhuma força aplicando aqui, ó, nesse corpo aqui, ó.
Não tem nem ninguém aplicando uma carga que vai aumentar o torque, ou seja, alguém empurrando. Vamos supor que tem alguém aqui fazendo ele girar, aumentando a velocidade dele. Ninguém está fazendo ele girar para ele aumentar a velocidade dele, tá girando sozinho. Então, não tem nenhum momento externo aplicado a esse corpo. Então, o que acontece? O que ele está dizendo? Se não tem ninguém aplicando uma carga externamente a esse corpo, a conservação do momento vai ser vai ser constante. Por exemplo, o que ele quer dizer aqui? Se nesse ponto 1 e aqui é o ponto 2, observa, o que ele está dizendo? Que esse corpo aqui com o braço aberto, ele tem um momento angular. Vou chamar de 1 aqui. Esse momento angular, que é o que? É igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular 1. E aqui eu tenho outra situação, que eu vou ter um momento de inércia 2 e a velocidade angular 2. Observa que aqui nessa situação, quando o corpo ele está com o braço esticado, vai ter maior concentração de massa. Então, com isso, o que acontece? Vai aumentar o quê? O momento de inércia. Por quê? Porque a massa vai ser maior. Então, observa que a massa vai ser maior porque ele está com o corpo, com os braços o quê? Esticado. Então, vai ter maior rotação, maior resistência à rotação. Consequentemente, a velocidade angular ela diminui. Aqui nessa situação, observa que o corpo está fechado. Ó. O corpo está fechado. Então, o que vai acontecer aqui se o coelho está com o braço fechado? A velocidade angular vai aumentar e o momento de inércia vai diminuir. Porque vai ter uma menor concentração de massa. Então, vai diminuir. Ó. Então, logo diminui. Como não está agindo nenhuma carga externa aqui, ó, nenhuma força externa está aplicando um torque nesse ou um momento nesse corpo aqui e nem outra carga externa está sendo aplicada, nenhum momento ou torque nessa outra situação, ninguém está empurrando, fazendo ele girar, eu posso dizer que a conservação de momento angular vai ser igual, ó. Vai ser igual. Vai ser igual. O momento angular de um vai ser igual ao momento angular do outro. É isso que ele está dizendo. É conservação de momento. Se não há ninguém fazendo esse corpo girar mais rápido, aplicando um momento, um torque, o momento angular vai ser constante. Situação 1 vai ser igual à situação 2. E na situação 2, a velocidade angular vai ser maior, porque a massa ela vai ser, como ele vai estar com o corpo fechado, vai ficar menos distribuída. E ao passo que, quando ele está com o corpo aberto, ele tem maior distribuição de força. Então a massa vai ser maior. Observe esse vídeo aqui. Observe esse vídeo aqui, que é interessante. Vamos lá. Nesta demonstração usaremos uma banqueta sobre uma plataforma giratória e 2 halteres. Iniciaremos sentando na banqueta e segurando os 2 halteres com os braços esticados. Ao girar a plataforma, todo o conjunto realiza um movimento de rotação com determinada velocidade angular em torno do eixo da plataforma girante. Quando encolhemos os braços, as massas dos halteres ficam mais próximas do eixo de rotação e a banqueta gira mais rápido. Isso acontece pois o momento de inércia de um corpo depende da distribuição das massas, ou seja, quanto mais próxima a massa estiver do eixo de rotação, menor será o momento de inércia deste corpo. O produto. Quanto mais próxima a massa está do eixo de rotação, nesse caso é o corpo dele, ok? Maior vai ser o que? A rotação vai ser maior. Vamos lá. Entre o momento de inércia e a velocidade angular de um corpo em rotação é o seu momento angular. Pela lei da conservação do momento angular, o momento angular é o mesmo, antes ou depois de encolhermos os braços.
Como o momento de inércia diminui quando os halteres são aproximados do eixo de rotação, para que haja conservação do momento angular, a velocidade angular aumenta e o conjunto passa a girar mais rapidamente. E, se voltamos a esticar os braços, o conjunto também volta a girar com a velocidade angular inicial. Pode-se demonstrar este efeito mesmo sem os halteres, encolhendo e esticando os braços e as pernas. A velocidade aumenta ou diminui de acordo com a distribuição de massa, ou seja, mudando o seu momento de inércia. Show de bola! Então, conforme o vídeo que foi explanado, vai ocorrer uma conservação de momento angular. Aqui vai ter, na situação da patinadora, eu vou ter um momento de inércia, vezes a velocidade angular, momento de inércia 2 e a velocidade angular 2. Aí, conforme, como acabamos de ver, a velocidade angular vai ser menor. Vai ser menor, porque está mais distante do seu eixo de rotação. Ao passo que, na situação 2, o momento de inércia nessa situação aqui, ó, vai ser menor, mas a sua velocidade angular vai ser maior, porque está mais próximo ao que? Do seu eixo de rotação. E nessa situação, como a força vai estar mais distribuída aqui, ó, o momento de inércia vai ser o quê? Maior. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais distribuída a força em relação ao eixo que vai girar, ao eixo central, o eixo de rotação, maior vai ser o momento de inércia. Maior vai ser o quê? A resistência à rotação. Por isso, a velocidade angular vai ser menor. E o inverso também funciona. Espero que vocês tenham entendido. Aqui tem algumas observações que eu acabei de falar para vocês. Aqui embaixo, ó. Um patinador girando sobre si mesmo com os braços abertos aumenta a sua velocidade angular ao fechá-lo, de maneira a manter constante o seu momento angular. Senhores, revisem isso que eu vou cobrar na avaliação. Outra situação também acontece no atleta realizando o salto mortal. Ele vai girando, vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, aí ele vai abrindo os braços e também vai ter uma conservação de momento angular nessa situação. Observa que aqui, ó, o torque vou colocar torque barra momento externo é nulo, ou seja, não tem ninguém realizando uma carga externa aqui, ó, para aplicar um torque. O que é o torque? É a força vezes a distância, não é isso? Aí vou ter o momento, que é a força vezes a distância em relação a esse ponto. Não tem nenhum torque, nenhuma força externa aplicando, provocando ou alterando a rotação da pessoa que está fazendo esse salto mortal. Observe essa situação aqui, ó, mais encolhido, a rotação aumenta mais. Ó. Interessantíssimo. A partir disso, vamos fazer alguns exercícios para a gente finalizar a nossa aula. Show de bola. Vamos lá. Olha essa questão interessante. Eu tenho um hamster aqui dentro. Aqui o hamster. É colocado numa gaiola cilíndrica que pode girar sem atrito em torno do seu eixo R. Então tem um eixo aqui, ó. Então ela vai girando. Ela vai girando sem atrito. O hamster ele tem a massa M e começa a se deslocar com velocidade escalar igual a V em relação ao solo, que é o solo onde ele está percorrendo. O raio da gaiola é igual a R. Isso é o momento de inércia em relação ao eixo. Esse eixo que vocês estão vendo aqui, ó, esse eixo R é igual a I. Ele quer saber o módulo do momento angular do hamster em relação a R. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Ó, ele está aqui girando, ele tá correndo aqui, ó. Então, esse eixo aqui, ele está girando. Ó. A rotação está em torno desse eixo aqui que vocês estão vendo. Em torno desse eixo. Show de bola. Então, o que acontece? Vamos supor que o hamster está bem aqui, ó. Aqui. Então, tem a velocidade dele.
Velocidade, está aqui o raio, e aqui eu tenho a velocidade. Consequentemente, ele tem o quê? Um momento angular, massa vezes a velocidade. Aquilo que nós vimos lá atrás, quando vimos, que é o momento, é a quantidade de momento angular. Deixa eu ver aqui, quantidade de momento angular. Angular. Por quê? Porque ele vai girar, ele tem uma massa e a velocidade, ele tá percorrendo esse trajeto circular. Aí o que, que vai acontecer? Observe que eu tenho dois vetores. Esse mesmo vetor aqui, ó, a massa e a velocidade. O que, que vai acontecer aqui, senhores? Se vocês analisarem com muita calma essa situação, o que, que vai acontecer? Existe uma tendência do hamster ele provocar um momento de inércia, não é isso? Então o que, que vai acontecer? Eu posso calcular o momento angular do hamster como a massa, como vocês viram, vezes a velocidade, um vetor, o raio, aí vai ficar aí como? Vai cair naquele produto, ó, seno de 90 graus, que quando eles alinharem. Aqui tem que ficar 90 graus. 90 graus. Vai ser perpendicular. Aí o que acontece? Vai dar o que? Esse produto todo é o próprio momento angular. Vai ficar mv vezes r. Só que esse r eu vou chamar de d. Só para ficar do jeito que nós vimos no slide. Massa vezes v vezes d. Então, beleza. Então, observa. Eu tenho o que? O momento angular. Quantidade de momento angular. Aqui é angular. Aqui é angular. Angular. Ok? Massa vezes a velocidade. A tendência de provocar esse momento angular. Então, esse vetor ele vai tentar, como é uma rotação, né? Ele vai tentar alinhar. Ele vai procurar sempre esse raio. Ele vai girar de forma que ele tende ao que? A alinhar com a direção de V aqui. Então, vai ter, pela regra da mão direita, quando ele girar, ele vai promover o que? Um momento angular, onde? Nessa direção aqui, ó. Essa direção aqui que vocês estão vendo, nessa direção. Se eu analisar isso aqui como sendo plano, um próprio plano, ele quando ele alinhar vai estar nessa direção que vocês estão vendo. Então esse é o produto do momento angular do hamster. Eu vou chamar de LH. LH do próprio hamster. Beleza? Então, massa vezes velocidade é quantidade de momento angular. Ok? Quantidade de momento angular. Ah, Marcos, mas esse massa vezes V eu vi na aula passada que é a quantidade de movimento. Só que nessa situação que vocês estão vendo é rotação. Quantidade de movimento nós vimos em termos de translação. Um carro está se transladando de um ponto para o outro. Aí a massa vezes a velocidade. Aqui eu vou ter o quê? Vai ter o choque, né? Aí eu vou ter a massa antes, quantidade de movimento inicial e final é a conservação. Aqui nós estamos falando de rotação, somente rotação, tá bom? Por isso que o nome é quantidade de momento angular. Espero que vocês estejam me entendendo a diferença. Quantidade de momento angular. Show de bola. Aí a letra B. A letra B, ela está pedindo a velocidade angular da gaiola. Olha que interessante. Quem está se deslocando aqui é o hamster, que ele produz um momento angular, o hamster.
Porém, a gaiola também ela gira, porque na medida que o hamster está girando aqui, o hamster está girando, a gaiola também ela gira. E ele quer saber essa velocidade angular da própria gaiola, Então vamos lá. Assim, para que ocorra essa conservação de momento angular nessa situação, ó, a única forma de eu encontrar essa questão é igualando o que? A quantidade de momento angular do hamster com a gaiola. Ok? Por quê? Porque não tem nenhum torque externo. Não tem nenhum torque externo aplicando torque. É só o hamster que está atravessando, girando, percorrendo esse caminho todo. É só o hamster. Então ele está produzindo, é ele que está produzindo essa rotação com a velocidade dele. Então, como não há um torque externo, um momento externo, então eu posso conservar. Então vamos lá. Pelo princípio da conservação, podemos calcular como? Nós acabamos de achar que o momento do hamster é mv vezes o raio. Eu vou chamar de D, que nós acabamos de ver, de D. E o da gaiola é o que? Como é que calcula o momento angular? É o produto do momento de inércia vezes o que? A rotação. Vezes a rotação. Acabamos de ver isso nos slides anteriores. Então vai ficar como I vezes ômega. Então eu só vou isolar, ó, M, V vezes D, I. Pronto, é só isso. É só isso. Nesse caso, para que ocorra essa conservação, esse momento angular do hamster, tem que estar no sentido oposto do momento angular de quem? Da gaiola. Aí, tendo essa igualdade, um vai ser igual ao outro. Um vai ser igual ao outro. Momento angular da gaiola e o do hamster, para poder ter essa igualdade. E com isso eu faço essa questão, que é a letra B. Por fim, temos também uma outra questão, que é essa aqui, é bem tranquila. Eu tenho que duas esferas, que vocês estão vendo aqui. Duas esferas, que vocês estão vendo aqui. E ele quer, nessa situação, a resultante, ó, quantidade de momento, o módulo, na verdade, é o módulo do momento angular de um sistema constituído por duas partículas. Então ele quer a resultante do momento angular. Aí ele me dá os dados. Vamos fazer essa questão rapidinho? Vamos lá. O que nós temos que ter de informação para fazer essa questão? A massa de 1, que é quanto? A massa de 1 é 1 kg. É 1 kg. A velocidade de 1 da esfera 1, nós vimos que é 5 metros por segundo. Muito bem. A distância nós estamos vendo. A massa de 2 vai ser o quê? 2 kg. E a velocidade 2 é o quê? 10 metros por segundo. Show de bola. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o momento realizado por essa esfera 1, que vai ser L1, M1 vezes a velocidade de 1 e D, que é essa distância perpendicular. Então vamos lá, a massa de 1 é quanto? 1, a velocidade é quanto? 5, e a distância é quanto? 5. Logo, nós temos que o momento angular de 1 é igual a 5 kg metro quadrado por segundo. Show de bola. Observa que essa é a distância. Essa é a distância. Qual é a tendência? Quando nós falamos de momento angular, esse corpo aqui, ó, ele alinhar com a direção
da velocidade. Então, esse momento, se eu aplicar a regra da mão direita, ele tende ao quê? Ele tende a vir para cá, né? Para dentro. Porque o raio, deixa eu botar aqui, o raio, ele tende ao quê? A alinhar, essa distância tende a alinhar com a velocidade. Então, esse momento está para dentro. Ao passo que eu tenho essa segunda situação aqui, ó. O L2. L2, vamos lá. L2, momento angular aqui de 2. Vai ser a massa de 2, velocidade de 2 e a distância. Então, vamos lá, massa de 2 é 2 kg. A velocidade de 2 é quanto? 10. A distância é quanto? 2. Então, L2 vai ser igual a 40 kg metro quadrado por segundo. Então, observa. Se eu for analisar aqui, ó, essa distância que vocês estão vendo, vou botar de amarelo. Essa aula seria bom presencial mesmo. De amarelo. Existe a tendência de um raio dessa distância aqui D, essa distância D, se ligar com a força. Então, esse momento ele tende, pela regra da mão direita, a vir para fora. Ó. Logo, a resultante vai ficar com 1 menos 8. Ó. L2 menos L1. Então, vai ficar como? 40 menos 5. Então, a resultante vai ser quanto? 35 kg metro quadrado por segundo. Marcos, por que eu igualei? Por que eu igualo? Porque tem algum torque externo aqui atuando? Existe alguma força atuando aqui? Alguma força para criar um torque aqui? Não existe. Não existe. Então, se não existe, eu posso fazer a igualdade. Na verdade, se eu quisesse a conservação, né? Mas eu quis calcular a resultante. Muito bem. Mas se eu quisesse calcular a conservação, poderia, né? É outra forma de abordagem, caso a questão quisesse calcular a abordagem ou mudasse a configuração. Mas nesse caso, vamos se concentrar somente na resultante que ele quer aqui nesse corpo. Somente a resultante. Tá bom? Então nem precisa falar a igualdade aqui. Vamos só trabalhar com o resultante. Show de bola. Vamos para mais uma questão. Mais uma questão aqui. Então eu tenho esse ponto material que ele está girando em torno de um eixo de raio de 0,5 metros. Raio de 0,5 metros. A velocidade é 10 metros por segundo. Ok? Show de bola. Então o que acontece? Ele quer só um momento de inércia em relação a onde? Do ponto material, só quer o momento de inércia do ponto material e também ele quer o momento angular do ponto material. Só isso que ele quer. Beleza? Então o momento de inércia desse ponto material aqui é a resistência à rotação. Resistência à rotação. Só isso. Então vamos lá. Vamos calcular. Esse é o ponto material aqui, ó. Vamos calcular, deixa eu ver a informação que ele me dá. Outro ponto material está no movimento circular. Uniforme de raio 5. E ele quer só o momento de inércia. Então, o momento de inércia, vamos lá. A massa vezes o raio ao quadrado. Então, é 3 kg. E o raio é quanto? É 0,5 ao quadrado. Vai dar o que? 0,75 kg metro quadrado. Show de bola. E aqui a massa dele, deixa eu colocar dados.
A massa é 3 kg e o raio é 0,5 metros. 0,5 metros. Então o que acontece? Ele quer somente momento de inércia, que é a resistência à rotação. A resistência à rotação desse corpo que vocês estão vendo. E ele quer o momento, o modo de momento angular. Isso aqui é o modo de momento angular. Então vai ser o que? mv_d. A massa é quanto? 3. A velocidade dele é 10. E a distância é o que? Esse raio, que é o próprio raio, vou chamar de R. R, que é igual a D, né? R igual a D. Que é quanto? 0,5. Fazendo a conta vai dar o que? 15 kg metro quadrado por segundo. Metro quadrado segundo. Show de bola. Calculei a letra A e a letra B. Algumas questões aqui para vocês verem. Então aqui essa questão ele só pediu para calcular o momento de inércia desse ponto material. Só isso. Que ele está girando em torno desse centro aqui, ó, esse ponto O. E ele pediu somente o momento de inércia desse corpo que está girando. Ok? Momento de inércia. E depois ele pediu também o momento angular. Só aplicação de forma. Muito tranquila essa questão. Show de bola. Vamos lá. Vamos fazer essas questões aqui para a gente finalizar. Um corpo rígido girando com velocidade angular constante tende a conservar o momento angular desde que uma força qualquer não seja exercida sobre ele. Não é a força que ele falou. Ele falou que o torque, o momento ou torque de uma força, de forças externas, seja nulo. Cuidado. O momento angular é conservado sempre que o torque externo aplicado no corpo seja o quê? Nulo. Tá aqui, ó. Certíssimo. Certíssimo. Vamos lá para a terceira. Um patinador girando sobre si mesmo, de braços abertos, aumenta a sua velocidade angular ao fechá-los, de modo a manter constante seu momento angular. Certíssimo. Aquilo que nós falamos. Braços abertos. Ele vai ter uma velocidade angular 1. Fechou os braços. Ele vai ter uma velocidade angular 2. A velocidade angular 2 é maior do que a velocidade angular 1. Então tá certíssimo. E por fim, referencial inicial. O que é o referencial inicial? É o observador que ele fica observando, analisando o comportamento de um corpo que ele tende ao quê? A fazer, a estar em movimento. Então ele vai colocar aqui, ó, referencial inicial é um sistema de referência de corpos livres que não tem seu estado de movimento alterado, ele pode estar parado a velocidade constante, e ele vai observar a situação. Então vamos lá. Referencial inicial é um sistema de referência que corpos livres, sem forças aplicadas, não tem seu estado alterado, ou seja, ele pode estar em velocidade constante ou parado. Aí, tais sistemas estão parados, velocidade igual a zero, e movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Basicamente é isso. Só que ela pode alterar de um ponto para outro. Olha a situação aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho referencial inicial. Em relação a esse trem que vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho esse observador. Então a velocidade desse conjunto, a velocidade que ele olha desse conjunto todo aqui, ó, até desse rapaz que está aqui, vai ser a própria velocidade do trem. Só que quem está lá dentro do trem, que é o rapazinho que está aqui, ó, ele sendo como o observador, ele dentro do trem ele está parado, e quem está em movimento aqui é só a bolinha que ele joga para cima. Então o que quer dizer? Que é relativo, o referencial ele é relativo. Então o observador referencial ele depende de quem está analisando. Em relação a esse cara que está fora,
tudo isso aqui está em movimento, inclusive o rapaz que está aqui. Em relação a esse rapaz que joga uma bolinha para cima, ele está parado e a velocidade e a bolinha que está em movimento. Então, depende da situação. É relativo, ok? Show de bola? Mais uma questão para finalizar. Vamos lá. O módulo da resultante das forças atuando no corpo 1, que descreve um movimento circular com velocidade constante, é diferente de zero. Certo? Porque se ele está em movimento circular, no movimento circular, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, não é isso? No movimento circular. Então eu tenho uma aceleração centrípeta. Ok? Onde essa aceleração centrípeta é igual a velocidade constante dividido pelo raio de curvatura. Então, tá certo essa questão. Ele está dizendo que o módulo das resultantes atuando no corpo 1, que descreve um movimento circular com velocidade v, é diferente de zero, certo? Porque existe aqui, ó, somatório das forças resultantes no movimento circular é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Show de bola. Gente, senhores, é um assunto chatinho, um pouco complicado, mas eu me esforcei o máximo para passar para os senhores. Revisem toda essa aula. Eu acho que o slide já ajuda muito, o jeito que eu coloquei. E boa tarde, boa noite ou bom dia para quem está vendo o vídeo. Amanhã é a nossa avaliação e fiquem todos com Deus.